Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 9, que diz assim: Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos que, em qualquer lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Por vós, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus sempre a vosso respeito, por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Nele, fostes enriquecido em tudo, em toda a palavra e em todo o conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Assim, não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação do Senhor nosso Jesus Cristo. É Ele também, que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível, até o fim, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel. Por Ele, fomos chamados à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Amados irmãos e irmãs, eu queria pontuar alguns detalhes. A gente está no início de uma carta e naquele tempo era natural que quem escrevesse desse o seu nome e falasse sua função, seu cargo. Aqui Paulo chama-se ou autodenomina-se de apóstolo. Muitas pessoas tinham problemas de ver essa expressão com Paulo, visto que os apóstolos seriam os 12. Mas a palavra apóstolo quer dizer aquele que é enviado. Então Paulo, de toda forma, poderia usar essa expressão porque também ele foi enviado pelo próprio Cristo. E ele vai dizer que ele é apóstolo por vontade de Deus. Não é porque Paulo era muito inteligente, não é porque Paulo tinha muito dinheiro, não é porque Paulo tinha méritos para tal, mas é por pura e mera vontade de Deus. Ele vai falar, que está junto com Sóstenes, e ele está falando com o povo lá da igreja de Corinto. E ele diz que esse povo da igreja foram santificados em Cristo Jesus. E é interessante, né? Porque em Cristo acontece a redenção. E ser redimido quer também dizer ser santificado. Existia uma realidade que lá no Antigo Testamento não fazia sentido, que era alcançarmos a autêntica santidade. Faltava algo, o povo podia se arrepender, mas o arrependimento era apenas um gesto de coração que era feito, mas não tinha essa compreensão de que nós poderíamos ser santificados. Somente com o Verbo encarnado nós somos santificados. A própria patrística vai falar sobre isso, né? Aquilo que não é assumido não é então redimido. Então é aquela mesma ideia. Se o Verbo não tivesse assumido o corpo humano, o coração humano, a vontade humana, o corpo não seria redimido, o coração não seria redimido, a vontade não seria redimida. E aí ele vai dizer, chamados a ser santos. Está aqui a nossa vocação primordial. Nós somos vocacionados à santidade. Nós somos vocacionados a sermos diferentes do mundo. Ser santo é ser separado, é ser diferente da massa. E é interessante que todo mundo pensa em tudo em relação à vocação. Nós estamos ainda no mês de agosto, mês voltado às vocações, e todo mundo quer saber, eu sou chamado a ser padre, eu sou chamado a não sei o quê, eu sou chamado ao casamento, ao matrimônio, a não sei o quê. E esquece do chamado original. Antes de qualquer outro chamado, antes de qualquer outra vocação, antes de qualquer missão, eu e você somos chamados a sermos santos. Porque sem santidade, nenhuma vocação vai muito para frente. Sem esse desejo de ser como Jesus é. Porque, em outras palavras, a santidade é aquilo que está colocando aqui no versículo 9. É uma comunhão tão profunda com Cristo que eu vou me assemelhando a Ele. Nos gestos, nas palavras, nas vontades. Que nós possamos pedir hoje em nossa oração: Senhor, dai-me a graça de uma comunhão contigo de tal forma
que eu possa pensar como o Senhor pensa, que eu tome decisões como o Senhor tomaria no meu lugar, que eu perdoe como tu perdoas. Isso, gente, é a santidade por excelência. Que Deus te abençoe, te aguardo daqui a pouco às 7 da noite para o Evangelho desta quinta-feira. Até mais.